Que bom ter você aqui em nosso quiz Zine 7 temas. Número 2. Assista ao vídeo e fique por dentro dos temas sobre biografias, ciências, geografia, história e arte. É muito importante sua participação com seu like e inscrição em nosso canal. Quem foi o primeiro imperador romano? A. Tibérios. B. Augustus. C. Calígula. Foi Augustus. Augustus foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando de 27 a.C. até sua morte em 14 a.C. Em que ano foi publicado o livro O Diário de Anne Frank? A. 1947. B. 1950. C. 1970. Em 1947. Após muitos esforços, os escritos foram publicados por Otto Frank, seu pai, em 1947 com o título de O Diário de Anne Frank. Aonde se localiza o maior recife de corais do mundo? A. Belize. B. Austrália. C. Indonésia. Na Austrália. A Grande Barreira de Corais Australiana é uma imensa faixa, com 2.900 recifes, 600 ilhas continentais e 300 atóis de coral, situada no nordeste da Austrália, e Papua Nova Guiné, com 2.200 quilômetros de extensão. Qual é o estilo arquitetônico da Catedral de Notre Dame? A. Gótico. B. Barroco. C. Românico. A resposta correta é gótico. Uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico, dedicada à Virgem Maria, situa-se na Ilha de la Cité em Paris, rodeada pelas águas do rio Sena. Em que país fica a mina mais profunda do mundo? A. Chile. B. Rússia. C. África do Sul. Fica na África do Sul. A mina de Imponen, a mais profunda do mundo com cerca de 4 km² de profundidade, fica em Carletonville, África do Sul. Em que ano ocorreu a Revolução Russa? A. 1917. B. 1922. C. 1927. Em 1917. A Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos que derrubou a monarquia e levou ao poder o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Em qual oceano fica localizado o Triângulo das Bermudas? A. Atlântico. B. Pacífico. C. Índico. No Atlântico. Fica numa área que varia de 1.100 a 3.950 km², no Oceano Atlântico, entre as Ilhas de Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale, Miami. Vamos saber mais? O reinado de Augustus iniciou uma era de relativa paz, conhecida como Paz Romana. Apesar de contínuas guerras de expansão nas fronteiras imperiais e uma guerra civil de 1 ano devido à sucessão imperial,
O mundo romano esteve praticamente livre de conflitos em larga escala por mais de 2 séculos. Ele aumentou dramaticamente o império, anexando o Egito, Dalmácia, Panonia, Nórica e Récia, expandindo as possessões da África e Germânia e completando a conquista da Espanha. Reformou o sistema romano de tributação, desenvolveu redes de estradas com um sistema de correio oficial, estabeleceu um exército permanente e a guarda pretoriana. Criou serviços oficiais de policiais e bombeiros para Roma e reconstruiu grande parte da cidade durante seu reinado. Anéres Marie Frank, Frankfurt, 12 de junho de 1929, Bergen-Belsen, fevereiro ou março de 1945, foi uma adolescente alemã de origem judaica. Tornou-se uma das figuras mais discutidas da história após a divulgação póstuma do seu livro, O Diário de Anne Frank, no qual documentou suas experiências enquanto vivia escondida em cômodos ocultos de uma fábrica, durante a ocupação alemã nos Países Baixos, na Segunda Guerra Mundial. Desde então, passou a ser referida como um símbolo da luta contra o preconceito. Em 1999, foi contemplada como uma das pessoas mais importantes do século XX, em uma lista organizada pela revista Time. A Grande Barreira de Coral Australiana pode ser vista do espaço. É a maior estrutura do mundo feita unicamente por organismos vivos. As estruturas dos recifes são compostas por milhares de milhões de minúsculos organismos. Uma grande parte do recife é protegido pelo Parque Marinho da Grande Barreira de Corais, que ajuda a limitar os impactos do uso humano, como pesca e turismo. A Grande Barreira é um importante ponto turístico, especialmente nas regiões das ilhas de Whitsunday. O turismo é uma importante atividade para a região, movimentando até 8 bilhões de dólares por ano. A saúde da Grande Barreira, que abriga 400 tipos de corais, 1.500 espécies de peixes e 4.000 variedades de moluscos, começou a se deteriorar na década de 1990, pelo duplo impacto do aquecimento da água do mar e o aumento de sua acidez pela presença de dióxido de carbono na atmosfera. Cathédrale Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Iniciada sua construção no ano de 1163, é dedicada à Virgem Maria, magiada pelas águas do rio Sena. A arquitetura gótica, que substitui as paredes grossas das igrejas românicas por colunas altas e arcos capazes de sustentar o peso dos telhados. Como consequência, os edifícios góticos ganharam um aspecto mais leve, e as janelas, mais amplas e altas, foram decoradas com belos vitrais coloridos que filtravam a luz natural, e com isso, criavam um clima de misticismo em seu interior. No dia 15 de abril de 2019, a catedral pegou fogo causando danos na torre e no telhado. A extensão do dano foi inicialmente desconhecida, como a causa do incêndio, embora tenha sido sugerido que estava ligado à renovação da catedral. Um porta-voz afirmou que toda a parte de madeira provavelmente cairia e que a abóbada do edifício também poderia ser ameaçada. Os trabalhos de abertura da mina começaram em 1981, sendo que seu principal acesso foi inaugurado em 1986. Trata-se de uma escavação vertical com até 4.500 metros de profundidade. Compartimentos de transporte são usados para o envio de pessoas e cargas, incluindo água, gelo para refrigerar o ar, combustível, ventilação e ar comprimido. A extração ocorre em uma camada da terra onde existem veios de quase 80 centímetros de ouro. A mina até hoje se aprofunda através de vários projetos de expansão. Abalos sísmicos são frequentes. Para se reduzir o risco dos mineiros, os túneis são revestidos com concreto projetado, reforçado com fibra de aço e coberto com malha metálica. Monitoramentos sísmicos por toda a mina indica qualquer atividade, dando tempo de os mineiros evacuarem para uma área segura. Diariamente, cerca de 2 toneladas de explosivos são usados na mina,
e aproximadamente 6.000 toneladas de rochas são escavadas e retiradas da mina pelos poços. A concentração de 10 gramas de ouro por tonelada de minério extraído torna a operação da mina sustentável. Recém-industrializado e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. O governo absolutista do czar Nicolau II desagradava o povo que queria uma liderança menos opressiva e mais democrática. A soma dos fatores levou a manifestações populares que fizeram o monarca renunciar. No fim do processo, deram origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou até 1991. Lenin, o fundador do primeiro Estado socialista, morreu em janeiro de 1924. Teve início, então, uma grande luta interna pela disputa do poder soviético. Os principais envolvidos nesta disputa pelo poder figuravam Trotsky e Stalin. Trotsky defendia a teoria da revolução permanente, segundo a qual o socialismo somente seria possível se fosse construído à escala internacional. Ou seja, a revolução socialista deveria ser levada à Europa e ao mundo. Opondo-se à tese trotskista, Stalin defendia a construção do socialismo em um só país. Pregava que os esforços por uma revolução permanente comprometeriam a consolidação interna do socialismo na União Soviética. A tese de Stalin tornou-se vitoriosa. Foi aceita e aclamada no 14º Congresso do Partido Comunista. Trotsky foi destituído das suas funções, expulso do partido e, em 1929, deportado da União Soviética. Tempos depois, em 1940, foi assassinado no México pelo agente de segurança soviético Ramon Mercader, que desferiu no antigo líder do Exército Vermelho golpes de picareta na cabeça. Os problemas com bússolas são um dos mais citados em vários incidentes no Triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas incomuns podem existir nesta área, deve ser lembrado que as bússolas têm variações naturais em relação aos polos magnéticos. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público pode não estar informado e algumas pessoas pensam que existe algum mistério nas alterações em bússolas, numa área tão extensa como o Triângulo. Os furacões são poderosas tempestades geradas em águas tropicais e têm historicamente sido responsáveis por milhares de vidas perdidas. O naufrágio da frota espanhola Francisco de Bobadilla em 1502 foi o primeiro registro de um destrutivo furacão nessa área. Essas tempestades têm sido, no passado, a causa de vários incidentes relacionados ao Triângulo. Quizine agradece e te espera em nosso próximo vídeo.